Bom, alguma coisa, portanto, tem de novo o cenário se apresentando para diante. As pautas às vezes parecem se repetir, mas o desenho que nós precisamos para adiante é um desenho que tem que ser inaugural. Repito, nós não temos espelho em outro país do mundo, porque nenhum país organizado na forma de República Federativa concebeu os municípios como sendo ente autônomo. E no caso do Ceará, onde mais de 98% das matrículas da primeira etapa do ensino fundamental é municipal, esse é um problema que é, por um lado, salutar e exitoso na relação que estabeleceu o Estado e o município aqui, mas, por outro lado, precisa se qualificar no prosseguimento até o 9º ano do ensino fundamental, onde as crianças e adolescentes migram de escolas municipais para escolas estaduais. Nesse sentido, vamos ter de fazer uma transição, aqui já preparada há mais de uma década, mas essa não é a realidade brasileira. Essa transição, além de dizer quem faz o que em matéria de educação, quem contrata, quem faz concurso, quem constrói o prédio, quem compra merenda e quem financia tudo isso, essa complicação, no caso brasileiro, ela é bastante grande. De quem é a responsabilidade por merenda escolar? É dos estados, é dos municípios e é da União. Mas qual é o pedaço de cada um para garantir isto? Para que essa alimentação escolar, por exemplo, seja de igual qualidade para qualquer cidadão brasileiro. De quem é a responsabilidade pelo transporte, caminho da escola? É da União, é dos estados e é dos municípios. Não sei aqui no Ceará, mas no meu estado há uma guerra anual entre os municípios e o estado para saber qual é o tamanho da conta de cada um para transportar estudante. Via de regra, os ônibus estão sediados na administração municipal. Mas na entrada do ônibus não dá para separar quem é estadual de quem é municipal. O cidadão tem o mesmo direito de chegar à escola. Com que condição cada um faz a sua parte? De que modo aquele que tem menor capacidade é assistido por quem tem maior capacidade? Como é que essa complementaridade se faz? Com qual reciprocidade na norma? Particularmente no caso da migração do mesmo cidadão que começou seu ensino fundamental em rede municipal e que migra depois para a rede estadual para concluir o 9º ano e seguir no ensino médio. Com qual regra de transição entre o que nós temos hoje e o que virá adiante? Com deliberação de que instância? Nessas reflexões ao longo desse período, particularmente no debate do PNE, a gente conseguiu reunir uma lista de ações que precisam ser desdobradas. Algumas delas, Arthur Bruno, estão lá no Plano Nacional, que a partir do ano que vem o DEDE ao seu lado terão que regulamentar. Entre elas, a lei complementar do artigo 23 da Constituição Federal, a lei complementar da cooperação federativa. A segunda delas, a lei do Sistema Nacional de Educação. Ambas estão listadas lá, no corpo da lei do Plano Nacional de Educação. Estão listadas, mas os seus conteúdos ainda não estão dados. Instituir, ao mesmo tempo, uma mesa nacional permanente de negociação. O secretário Maurício mencionou aqui uma dinâmica de negociação progressiva das pautas sindicais e seguramente tem uma mesa de negociação progressiva entre a Secretaria de Estado e as secretarias municipais também. Isso precisa ser instituído de maneira organizada e sistemática para o país inteiro. A Lei Federal das Diretrizes Nacionais de Carreira. Quando se fala aqui de carreira nacional, o Brasil hoje não tem diretrizes na forma de lei que sejam obrigatórias para todos os estados e municípios. De modo que no mesmo estado, embora a gente tenha Fundeb, de um lado do rio para o outro lado do rio, as condições de remuneração e de carreira do mesmo professor ou professora podem ser muito díspares, desiguais. E isso o Fundeb não explica e nem alcança. A correção dessa condição é por instituição de legislação nacional que, como piso, dá o patamar das diretrizes nacionais de carreira, como da gestão democrática dos sistemas de ensino, incluindo os processos eletivos de diretores e diretoras, dos conselhos de escola, etc. Aliás, meta 19
do Plano Nacional de Educação. No prazo de 2 anos também, diz o Arthur Bruno. Já está anotando aí DDD na sua agenda. Instituição e ampliação da assistência técnica e pedagógica direta aos sistemas estaduais e municipais, portanto, uma ação direta da União com estados e municípios. E um assunto que vai ficar cada vez mais abrangente no próximo período, Guimarães. O olho da rede privada no dinheiro público. Porque se o orçamento público vai crescer de 5,3% para 10% do PIB, e nós estamos falando de orçamento municipal, estadual e federal, efetivamente nós teremos mais disputa por esse recurso da rede privada. E inclusive a disseminação de um certo preconceito, de afirmar que tudo que é privado é bom e de que tudo que é público não presta. Essa moda já estragou os sistemas educacionais fora do Brasil na década passada, que estão inclusive revendo suas próprias condições atuais. Nessa lista, já mencionei, rever as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, um assunto que está na medida provisória sendo votada agora no Congresso Nacional, a mudança da Lei de Licitações. O patamar da 866 atravanca as condições de expansão da educação brasileira. Entre a decisão de fazer um campus da universidade e esse campus começar a funcionar, vão 4 ou 5 anos, e se não estivessem eles no PAC 2, no regime diferenciado do PAC 2, nem as unidades dos institutos federais decididos em 2009 estariam funcionando agora. Então, atuar sobre a alteração da lei de licitações é muito importante. Hoje há uma série, as centenas de secretários municipais que, por causa da compra emergencial de caixas d'água, ficam impedidos de fazer contratos novos por questionamento dos tribunais de contas. Estou falando de caixa d'água, coisa elementar. Formular as estruturas intermediárias de consulta permanente, apontar a regularidade dessas reuniões de negociação, incidir sobre os processos de debate de desoneração tributária, incentivo fiscal, a guerra do ICMS, a capacidade dos municípios arrecadarem ou não o ISS-QN, o IPTU e o IPR, que são parte do financiamento da educação, e, evidentemente, tornar o Fundeb permanente, que ele tem data de validade para vencer. Agora mesmo no almoço, um dos participantes do almoço diziam que um determinado município já tem até presidente vitalício do Conselho do Fundeb. Eu falei, mas como tem um presidente vitalício se tem data para terminar o fundo? É que, independente do fundo, ele continuará presidente no Conselho de Fiscalização. E é evidente a pauta mais inovadora que a APO que levou para o debate nacional da CNTE, que eu havia apresentado em junho do ano passado no Seminário Nacional, no Fórum Nacional de Avaliação do Financiamento, que é um Fundo Nacional para a Equidade e Qualidade. O Fundeb Guimarães não é um fundo nacional. O Fundeb são 26 fundos estaduais e um fundo do Distrito Federal, onde a União complementa a partir de uma média. E a complementação da União, embora tenha mais do que decuplicado entre o Fundef e o Fundeb, não é suficiente para superar as desigualdades regionais e locais. Nós ainda temos uma distância na prática do Fundeb, do menor valor em 9 estados, para 4 vezes mais em estados, por exemplo, como Roraima, que já são muito abonados desde a Constituinte, em função dos critérios de repartição do FPR, do Fundo de Participação dos Estados, por pessoa, né? Por cidadão, por cidadã. Essa condição, portanto, de um Fundo Nacional de Equidade não pode ser colada nas regras do Fundeb, sob pena de consagrar essas desigualdades. Por exemplo, ao se definir um valor por aluno entre municípios vizinhos, o Fundeb enxerga o valor do aluno, mas não enxerga se a escola dos 2 municípios tem as mesmas condições de estrutura. Não enxerga se ela tem a mesma condição de saneamento, de equipamento. O Fundeb não vê quais são as disparidades de carreira e de salário. Para a gente entender, portanto, o que é um fundo de equalização, os critérios têm que ser distintos. E nós estamos falando de um fundo nacional, diferente de fundos
estaduais, onde a União tem de entrar a partir da condição verificada de cada ente federado. Nesse sentido, vou entrar agora na fase final da proposição, definições que precisam ser reapontadas na legislação nacional. O que deve ser nacional na educação brasileira? Nacional, eu digo, válido para todo cidadão e cidadã, com responsabilidade pública equivalente das 3 esferas de governo. Disso que a gente definir como sendo responsabilidade padrão nacional, o que deve ser matéria da lei complementar, do artigo 23, e o que deve ser matéria de outras legislações ou em vigor ou a serem instituídas, algumas das quais a gente já mencionou. Primeiro, nós temos claro na legislação brasileira a função distributiva da União. Ela tem a tarefa de distribuir recursos. Para isso existem os fundos, inclusive o Fundeb, FPM, FPE, os Fundos de Desenvolvimento Regional. Então, a tarefa distributiva da União está bem colocada. O Fundeb é um bom distribuidor, mas o Fundeb não esclarece a função supletiva, que está escrita na Constituição. Como é que eu posso definir o que é supletivo? Só quando eu souber qual é a capacidade de cada um mediante um padrão de referência. Quando eu souber o padrão de referência, eu vou ver cada ente federativo, estado e município, se ele tem ou não condição de honrar aquele patamar do padrão nacional. E então definir uma função supletiva. O que eu estou tentando apontar é que esse fundo de equalização não terá de ser distributivo. Se a gente olha hoje um fundo importante, que é oriundo do salário e educação, que mantém lá no FNDE 40 bilhões de reais por ano, tira dele os 30% que são de cotas estaduais e cotas municipais, nós vamos ver que quem mais se apropria desses recursos são os estados mais ricos. E na hora que eu vou fazer um programa de merenda escolar do FNDE, os 30 centavos que vêm para cá por aluno são os mesmos que vão para São Paulo. A pergunta é, se São Paulo já tem a cota estadual do salário de educação, a União deveria colocar mais 30 centavos dela lá ou deveria colocar 60 aqui? Para a gente entender o que é a função supletiva. Sob pena de a gente reproduzir desigualdades. Eu não estou querendo tirar de ninguém. É bom que a gente deixe claro aqui. A cota estadual já está apropriada, as cotas municipais também, mas eu preciso enxergar o que é supletivo. E supletivo é onde necessita mais. A composição, portanto, do funcionamento desses fundos tem que ser diferente. E por que nós temos que discutir isso agora? Porque é agora que a gente tem que dar o destino do pré-sal, do fundo social e dos royalties, que correspondem só eles a 1,5% do PIB estimado. Para chegar nos 10, ainda vai faltar bastante para chegar nos 10. Ora, se eu disser que a distribuição do fundo do pré-sal, que é a União que é provedora, todo esse recurso é recolhido pela União. E se eu disser que a repartição dos royalties, os 75% dos royalties, vão ser pelos mesmos critérios, por exemplo, da merenda, eu vou estar corrigindo desigualdade? Esse fundo que deve servir para a equidade social e para a qualidade, estará corrigindo desigualdade? Dever da União ou não? Qual é a legislação estadual, Hilário, Raquel, relativa à aplicação dos royalties quando ele chegar? Porque a lei federal já disse que a União tem que mandar. E disse claramente que a União vai priorizar estados e municípios que tenham legislação equivalente. O que eu estou dizendo? Que se Estado e município não tiver legislação equivalente, tem duas consequências. Primeiro, o dinheiro não vem para a educação. Segundo, a União pode deixar para depois. E esse é um debate que está sendo quase abandonado, esquecido. Talvez os secretários de Fazenda o estejam fazendo. Mas não para vincular, para desvincular. Como fez a CNN essa semana de novo, lá no Congresso Nacional, a Confederação Nacional dos Municípios, para desvincular.
Portanto, nós estamos falando das condicionalidades para que estados e municípios possam receber esse recurso e destiná-los. E, nesse sentido, um outro debate virá como sendo necessário. Os estados estão realmente realizando a sua tarefa de recolher ICMS de modo a garantir as políticas públicas de sua responsabilidade? Como o debate é muito nacionalizado, a gente se esquece que 80% do dinheiro que financia a educação básica no Brasil vem de um imposto que não é federal. 80% dos recursos Fundeb são da sexta ICMS. E, portanto, qualquer efeito da guerra fiscal entre os estados tem seu resultado direto no financiamento da educação brasileira. As estimativas publicadas em setembro do ano passado, não desmentidas pela Folha de São Paulo, é que o conjunto dos estados, por políticas de desoneração do ICMS, alcançam um valor de 350 bilhões de reais ano, 3 Fundeb e meio de isenções tributárias do ICMS. É correto que estados e municípios reclamem do IPI, que incide sobre o SPR. Eu não estou dizendo que não seja correto. O que não é correto é que eu não enxergue de que maneira os estados também usam o ICMS como política fiscal e de guerra entre um e outro para sediar empresas. E é provável que a pergunta feita aqui pelo Maurício sobre a que empresas servem determinadas instituições de financiamento, como é o caso do BNDES, tenha a ver com as empresas que querem também pagar menos imposto e correm de um estado para outro a partir da vantagem que imaginam ter em não pagar impostos. As condicionalidades da função distributiva e supletiva, como eu já falei, e uma distinção entre o Fundo de Equalização e o FNDE. Desse modo, amigos e amigas, nós estamos ainda num Brasil que tem uma outra combinação. É um país que é desigual e essa desigualdade é combinada. Ou seja, para ela ser mudada, nós temos que fazer outro pacto, outra combinação. Essa desigualdade não é natural. Ela não veio pelas forças da natureza. A desigualdade é uma produção política, econômica, cultural. Ela é profundamente resultado da ação humana. E, portanto, neste jogo, a gente tem que fazer uma outra combinação para a superação das desigualdades. É nesse sentido que a gente enxerga a cooperação federativa, onde o fundamento da cooperação federativa é garantir os meios de acesso, portanto, nós estamos falando diretamente dos meios de acesso, e os meios de acesso são muito desiguais, inclusive dentro de cada cidade. Se eu olhasse o mapa de Fortaleza, a localização das escolas de ensino fundamental, de ensino médio, de pré-escolas, e a mobilidade dos estudantes de um bairro para outro, de uma escola para outra, de suas famílias, eu vou ver que as desigualdades estão presentes de acesso dentro de um mesmo município. Não é apenas de uma região para outra. Portanto, a cooperação tem um fundamento, garantia dos meios. Essa garantia dos meios está particularmente vinculada à existência de um direito. E esse direito está apontado num plano de ação do Estado, como sendo obrigação do Estado estabelecer metas através de um plano nacional. O plano diz claramente que suas ações não são apenas de um ente federativo. As ações são articuladas entre o Estado, a União e os municípios. Isso significa que esta articulação estabelece prioridades. As prioridades colocam em primeiro lugar a educação obrigatória. Qual é a educação obrigatória a partir de 2016? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, independentemente da idade do cidadão e da cidadã. Ao mesmo tempo, este plano e essa ação articulada devem impor condições obrigatórias aos estados e aos municípios. E nessas obrigações nós temos de envolver o poder executivo das 3 instâncias de governo nesse planejamento comum. Isso significa, como acontece aqui com o PAIC, o Programa de Alfabetização da Idade Certa, que é uma ação muito articulada, intimamente eu diria articulada, entre o Estado e os municípios, e agora com a participação da União, com o Programa Nacional, efetivamente essa mesma condição de
articulação tem que se reproduzir em outras etapas da educação básica e em outras vertentes da operação da educação brasileira. Esse sistema nacional, portanto, é resultado de um esforço autônomo que une as condições da sociedade e a ação dos governos, e tem dentro dele que lidar com sistemas municipais de educação. Eu não sei, secretário Maurício, aqui no Ceará, quantos são os municípios e quantos dos municípios têm sistema, quer dizer, conformaram autonomamente sistemas. Quando eu olho o universo nacional, são menos de 2.000 municípios que constituíram sistemas, embora a maior parte deles atuem sem qualquer interação com os estados. Interagem muito com o MEC, mas não interagem com os estados. Repito, o Ceará tem uma distinção histórica e reconhecida já nacionalmente. Também tem sistemas estaduais e tem o sistema federal de educação, que a gente quase não ouve falar. A gente confunde hoje sistema federal com sistema nacional. Sistema federal diz respeito a escolas, institutos federais e universidades federais e universidade privada. Não alcança hoje a sua relação com estados e municípios, inclusive estados que mantêm universidades, é o sistema estadual que regula. Nessas condições, portanto, a Constituição diz claramente que o papel da União é a coordenação da política nacional. A sua função é uma função eminentemente normativa, de assistência técnica, distributiva de recursos e supletiva. Nesse sentido, a gente tem que criar os meios para que essa funcionalidade ocorra. Vou saltar um pouco. Na proposta que estamos fazendo, portanto, haverá um Fundo Nacional de Equalização, vinculado ao Sistema Nacional de Educação, que tem como órgão coordenador o MEC. O MEC hoje comanda diversas outras instituições, que eu vou poupar de me dizer o nome. Tem como órgão formulador e normativo um Conselho Nacional de Educação. Esse Conselho Nacional de Educação incorpora no seu interior o Fórum dos Conselhos de Educação, uma vez que tem conselhos estaduais e conselhos municipais. Hoje, Raquel, esse fórum é uma portaria do presidente do conselho, que qualquer que seja outro presidente, se quiser desfazê-lo, pode desfazer, o que seria um retrocesso para o debate nacional, para a gente entender que a institucionalidade é baixa e precisa ir para um outro patamar. E, ao mesmo tempo, se instituiu um Fórum Nacional de Educação, que é quem comanda a Conferência Nacional, a CONAI. Mas esse Fórum Nacional de Educação também é, Arthur, uma portaria de ministro do ano de 2011. Portanto, mudando o ministro, a portaria também pode mudar. E tudo isso que foi construído ao longo dos últimos anos pode ser desaparecido, e é uma reivindicação de 7 décadas passadas. O Sistema Nacional, portanto, incorpora as organizações que estão hoje no sistema federal, nos sistemas estaduais e nos sistemas municipais. O que a gente precisa instituir? Não sei se no Ceará já existe o Fórum Estadual de Educação, regulado inclusive como lei do sistema. Assim como a lei diz o que é a tarefa da Secretaria de Estado, ela deve dizer, junto da Secretaria, como é o Conselho Estadual de Educação e como deve ser esse fórum. O mesmo se repete no âmbito dos municípios, com que tarefas esses fóruns vão atuar e qual é o papel das conferências. A Conferência Estadual do Ceará vai só discutir o plano nacional e quando chegar a hora do plano estadual, ano que vem, quem é que fará? É só a Assembleia Legislativa? Não tem mais fórum? Não tem mais conferência estadual? O mesmo vale para os municípios, do processo de democratização da gestão. E, evidentemente, as conferências e os fóruns deverão alcançar uma funcionalidade tal que nós tenhamos um processo de participação cada vez maior. Vou concluindo agora sobre a função distributiva. Hoje existe a vigência do chamado PAR, Plano de Ação Articulado, criado primeiro por um decreto no ano de 2007 pelo presidente Lula e no ano de 2011 transformado em lei, a partir da medida provisória que instituiu o Pró-Infância, se apôs ali a regulação em lei do PAR. O PAR diz o seguinte: como é que a União apoiará estados e municípios na superação das suas dificuldades com a rede física
com a formação profissional e com o aperfeiçoamento da gestão. São 3 áreas. E faz um acordo que é duradouro, de 4 anos, que dispensa o acordo de convênio uma a uma das ações. Isso resultou na capacidade de nós sairmos de 1.000 municípios participando das ações do FNDE a quase a totalidade dos municípios poderem participar, porque diminuiu enormemente a burocracia, racionalizou os processos de acesso aos programas federais, mas não foi suficiente para colocar na mesma mesa estados e municípios. Coloca a união com cada município, a união com os estados, mas não foi suficiente para colocar os 3 na mesma mesa. Nós estamos sugerindo que deve surgir a partir da experiência do PAR, como o desdobramento do Plano Nacional, Estadual e Municipal, que nós estamos chamando de Planos de Ações Integradas. O nome importa pouco. O que mais interessa para nós é que essa dinâmica de ação articulada seja apropriada com o processo. E a assistência da União, que é o que está em verde ali, só se fará a partir da comprovação de que estados e municípios cumpriram os seus requisitos de investimento em educação. Isso até hoje é uma dificuldade enorme. Até porque os tribunais de contas nos estados julgam de maneira diferente contas de prestação de contas dos municípios e dos estados, em relação ao que pode e ao que não pode ser considerado gasto em educação. Por exemplo, há pesquisas que indicam em 2011 que aqui mesmo no estado de Ceará há julgamento de contas que consideram as despesas com aposentadorias e pensões como sendo dos recursos vinculados à educação, como se não fosse despesa de um fundo. E esse é um processo de divergência. Eu estou dizendo da pesquisa de 2011. Pode haver outros estados que seguramente fazem assim. E o senador Pimentel, parece que tinha um assessor dele aqui presente, no seu relatório do PNE no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, colocou lá um dispositivo que impedia essa manobra. Só que nas seguintes comissões, nas outras 2, esse dispositivo desapareceu. Quando chegou na Câmara, ficou omisso novamente. Portanto, nós temos uma legislação que ainda está omissa em relação a quem paga as contas da Previdência. Ora, se nós instituímos na reforma constitucional da emenda 51 fundos de previdência, se os servidores contribuem em atividade a esses fundos, se há parte patronal dos estados e municípios, não há razão para que a despesa com aposentados e pensionistas seja realizada com os recursos do financiamento da educação novamente, salvo que a gente esteja pagando 2 vezes a mesma coisa. Efetivamente, esse é um assunto que vai dar ebulição, vai dar fervura. Como vai dar fervura também a condição de que a gente tenha de olhar como os estados financiam o ensino superior. Uma vez que todo o debate da área comum, por exemplo, diz que município não pode atuar, a legislação fala isso, no ensino médio, enquanto não tiver integralizada a oferta de ensino fundamental para toda a sua população. Mas não há uma barreira para os estados entrarem no ensino superior. E eu compreendo, até porque se não fosse o esforço dos estados dos anos 80 e 90 de interiorizar as universidades, nós não tivemos a expansão federal, que só foi retomada no governo do presidente Lula. Portanto, nós teríamos uma redução das condições de acesso ao ensino superior. Mas o patamar é novo. Se eu quero definir o que é supletivo, nós temos de revisitar esse assunto do financiamento das escolas superiores estaduais. E tem um debate nacional de suporte de apoio federal para isso. Do fundo do ensino superior, tal como tem Fundeb para a educação básica. Isso para balizar a ação supletiva. Ao mesmo tempo, o Sistema Nacional de Educação tem de prever o que nós estamos chamando de Comissão Tripartite da Cooperação Federativa. E é ali, Maurício, que experiências como a sua e de outros secretários comprometidos têm de ter assento para definir o papel de cada um. É muito complicado, como queria a campanha nacional pelo direito à educação, os parlamentares escreverem lá no Plano Nacional de Educação qual era a parte que caberia do orçamento federal, estadual e municipal do PIB. Era isso que a campanha queria, que escrevesse na lei. Ora, sem ouvir quem está com a mão na massa sobre qual é a capacidade dos estados e municípios, de que maneira esse diálogo com a União flui,
fica muito mais difícil. Que pensamento a gente elaborou a partir de reflexão de muitos outros companheiros que referem em relação federativa? É preciso ter uma comissão tripartite que reflita sobre isso e estabeleça normas. E ela é fundamentalmente uma comissão de quem está na administração pública. Isso não quer dizer que não tenha participação da sociedade. Nós estamos dizendo que quem tem de refletir, promovido, provocado pela sociedade sobre isso, é quem tem a experiência da administração pública. E, nesse sentido, junto a essa comissão tripartite, uma mesa nacional permanente de valorização e nos estados terem comissões bipartites. Tem uma série de atribuições a essas comissões, portanto, uma bipartite e uma tripartite, e o Conselho Nacional de Educação e o Congresso têm de definir, depois de 26 anos da Constituinte, depois de 19 anos da LDB, o que é o padrão nacional de oportunidades educacionais. Os parlamentares escreveram, Guimarães, que terá um tal de custo-aluno-qualidade. E que esse custo-aluno-qualidade será o indicador de como se distribuem as responsabilidades das 3 esferas de governo. Bom, dizer o nome é uma coisa aparentemente simples. A composição do custo-aluno-qualidade não é tão simples assim. Eu ouvi o secretário, e quero saudá-lo, no compromisso do território étnico-educacional que envolve os estados do Ceará, a União e o estado do Piauí, não é isso? Reunindo determinadas etnias indígenas. O território educacional é uma criação nova. É uma figura jurídica completamente nova. Até porque nós estamos falando de terra indígena, que é a área da União. Mas o serviço educacional não é feito pela União. Ao apontar o que é o custo-aluno-qualidade, o Tribunal de Contas deve entender que construir uma escola numa terra indígena é completamente diferente de construí-la num bairro do Minha Casa, Minha Vida. O padrão é completamente diferenciado. As formas devem ser diferentes. Os custos podem ser diferentes. Não sei aqui, nesse território que envolve os 2 estados, como é, mas no Mato Grosso, onde as distâncias entre a cidade e uma terra indígena superam 180 quilômetros, levar cimento, tijolo, azulejo, nos padrões que o Tribunal de Contas exige para lá, é muito mais caro do que construir um bairro. E o Tribunal de Contas, quando olha a licitação da terra indígena, acha que ela tem que ser com os mesmos valores e indicadores daquela de uma creche num bairro da Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A fórmula, portanto, do cálculo de um custo-aluno-qualidade tem que respeitar as diversidades regionais. E as diversidades não serão resolvidas se for um assunto dos técnicos dos tribunais de contas. As diversidades só serão resolvidas se quem participa da gestão pública e dessas comunidades puder ter voz. Nesse sentido, a gente está propondo que o padrão de oportunidades educacionais seja definido em normatização, norma do Conselho e da Comissão Tripartite, chamada Norma Operacional Básica, que a composição do custo-aluno-qualidade seja uma atribuição desta comissão, publicada, portanto, na forma de resolução anual, a partir da avaliação das contas já prestadas do ano anterior e apontando nesta fórmula de cálculo a evolução para conseguir chegarmos à qualidade final desejada. Concluo dizendo que, com a incorporação dos recursos dos royalties do petróleo, do fundo social e das compensações financeiras de desoneração, porque nós temos visto, por exemplo, esse ano aprovamos 2 medidas provisórias compensando financeiramente estados e municípios, somaram 5 bilhões de reais sobre a desoneração do IPI do ano passado. Entretanto, esse dinheiro pode não ter chegado para a educação, porque a fonte não era imposto. Nós não estamos falando de coisa pequena, 5 bilhões de reais é metade do complemento da União por ano, não é isso? Metade. Isso pode não ter chegado à educação, mas foi um esforço federal de recompor. Ora, eu estou propondo que essa compensação financeira componha a destinação da educação, tal como o royalty e fundo social compõem, mas numa regra diferenciada. Como agora a repactuação da dívida
de estados e municípios. Outra novela que tem que apressar o seu capítulo final, não é isso? A recomposição da dívida deve liberar recursos estaduais e municipais. Essa liberação de compromisso de recursos estaduais e municipais, de que maneira se comporá nesse processo no próximo futuro? Portanto, amigos e amigas, vou concluir, há uma parte das despesas que a gente diz tem que estar dentro da conta e há uma parte das despesas que a gente diz tem que estar fora da conta. E feito esse balanço, a União tem que entrar complementando aquilo que falta. Concluo dizendo que se o desigual e combinado lá atrás era um jogo desequilibrado, nós temos que, no desigual e combinado futuro, pensar num jogo mais equilibrado. E aí, particularmente, estados como o Ceará, os 9 e os outros 8 estados que recebem complemento da União, que estão abaixo da capacidade média nacional, têm de entrar fundo na disputa desses recursos adicionais. Isso significa convertê-los não apenas na valorização profissional, indispensável já apontada aqui, a partir de diretrizes nacionais, mas também olhá-lo sob a perspectiva de superar desigualdades. Isso será o fim do nosso debate? Seguramente acho que não. E por isso mesmo a convocação da PO e da Assembleia coloca no programa. Não é um ciclo de um debate, é um ciclo de debates. Será simples? Já vimos que não é simples, mas não é para depois, nem é para os outros. É para agora e é para nós. Muito obrigado.